Do livro Fonte Viva, com mensagens do Espírito de Emmanuel, em psicografia de Chico Xavier. Mensagem 90. Varonilmente. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes. Paulo. Vigiai na luta comum. Permanecei firmes na fé ante a tempestade. Portai-vos varonilmente em todos os lances difíceis. Sede fortes na dor para guardar-lhe a lição de luz. Reveste-se o conselho de Paulo aos Coríntios, ainda hoje, de surpreendente oportunidade. Para conquistarmos os valores substanciais da redenção, é imprescindível conservar a fortaleza de ânimo de quem confia no Senhor e em si mesmo. Não vale a chuva de lágrimas despropositadas ante a falta cometida. Arrependermo-nos de qualquer gesto maligno é dever, mas pranteá-lo indefinidamente é roubar tempo ao serviço de retificação. Certo, o mal deliberado é um crime. Todavia, o erro impensado é ensinamento valioso sempre que o homem se inclina aos desígnios do Senhor. Sem resistência moral, no turbilhão de conflitos purificadores, o coração mais nobre se despedaça. Não nos cabe, portanto, repousar no serviço de elevação. É natural que venhamos a tropeçar muitas vezes. É compreensível que nos firamos frequentemente nos espinhos da senda. Lastimável, contudo, será a nossa situação toda vez que exigirmos rede macia de consolações indébitas, interrompendo a marcha para o alto. O cristão não é aprendiz de repouso falso, discípulo de um mestre que serviu sem acepção de pessoas até a cruz. Compete-lhe trabalhar na sementeira e na seara do infinito bem, vigiando, ajudando e agindo varonilmente. Convidamos a todos a lerem e meditarem em seus lares esta mensagem do livro Fonte Viva. Varonilmente. Bom, amigos, aqui estamos no Centro Espírita da Oração, cujo lema nosso está escrito aqui: elevar a alma pela oração visando a proximidade inexorável de Deus. E a palestra de hoje é importante, mais importante ainda foi a Fonte Viva que nós já apresentamos, que se fala sobre o tema varonilmente. Ela diz para nós que o cristão, como vocês ouviram, nós precisamos agir, ajudar varonilmente. E a palestra de hoje foi feita na base de uma inspiração, cujo a Fonte Viva mostrou qual é a inspiração. E para iniciar a palestra de hoje, vamos pedir ao nosso irmão Olegário para fazer a prece de abertura. Mestre amado Jesus, elevemos os nossos pensamentos a Ti, ao grande Criador do Universo, amparado pela cúpula espiritual dessa nossa casa, solicitando o Teu amparo, a intuição ao nosso orador, possamos aproveitar tudo que for aqui explicado sobre esse tema tão marcante. Sob a Tua luz, Mestre amado, damos por iniciado o nosso estudo e palestra da noite de hoje, e que assim seja. Bem, amigos, estamos aqui com mais um dia com o nosso amigo Cleomar de Castro Lopes para a apresentação da sua palestra Instruir-se e Reformar-se. Então vamos, sem delongas, passar a palavra para o nosso amigo Cleomar. Obrigado. Olá, amigos. É com alegria que voltamos
para participar com vocês de momentos especiais na vida de cada um, né? Porque eu acho que não existe nada mais construtivo na nossa proposta de reencarnação do que momentos que a gente dá um tempo na vida que nos empurra, na vida que acelera a nossa caminhada, e paramos para refletir sobre o que nós estamos fazendo, como estamos vivendo, e o que é importante, o que eu posso mudar na minha caminhada. A abordagem de hoje é instruir-se e reformar-se. Parte de uma premissa de que para que eu promova a minha reforma íntima, a minha mudança, o meu pensamento, eu tenho que ter instruções, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter saber. Aquele saber que muitas vezes nós acumulamos ao longo das nossas vidas para a nossa sobrevivência humana, a nossa sobrevivência profissional, muitas das vezes acaba se transformando em pedra de tropeços, porque nós conhecemos muito, aplicamos pouco daquilo que sabemos para o nosso cristianismo, para aquilo que nós acreditamos, e acaba atrapalhando a nossa caminhada. Quanto mais aprendemos, quanto mais sabemos, mais nos tornamos juízes da vida de outros. Queremos julgar, condenar, enquadrar as pessoas naquilo que eu acho que elas deveriam fazer. Mas, como nos ensina Emmanuel, o importante não é o que eu sou e nem o que eu tenho. É o que eu faço com aquilo que sou e o que eu faço com aquilo que tenho. E eu acrescento, o que eu faço com aquilo que eu sei. Porque todos nós conhecemos cristianismo. Então vamos fazer essa viagem, espero estar contribuindo para a mudança de comportamento e para reflexões de todos nós. Primeiro conceito que é interessante nós internalizarmos é identificar, é criar na nossa cabeça o que nós viemos aqui fazer. É claro que existem centenas, milhares de respostas quando perguntam-se às pessoas, mas nós temos que tirar alguma coisa daquilo que às vezes nos atrapalham. Então, como diz a frase, nós não nos encontramos no mundo assinalado apenas pelos delitos de erro pretérito. Muitas pessoas, em especial dentro do movimento espírita, dizem que vieram aqui para quitar débitos, só para expiar. E dá à expiação uma tonalidade, uma cor de sofrimento. Eu só vim para pagar. Mas você não vai viver, não vai aproveitar, não vai ter alegria? Não, nessa eu vim para quitar os débitos. Não consegue perceber que pagar débitos, quitar débitos, expiar, é o lado positivo da bênção, da graça divina. Porque se Deus nos permitiu aqui voltar, para que nós reconstruíssemos a nossa vida, fazendo-a de forma diferente, é porque Ele acredita em nós. Então aproveite essa dávida. Somos os servos do Senhor, no processo de aperfeiçoamento para melhor servi-lo. Prestem atenção nessa segunda frase de Bezerra. Somos servos do Senhor em processo de aperfeiçoamento, de reconstrução, de refazimento. Então nós não estamos prontos e acabados. Vai lá e faça a sua obra. Não, nós estamos nos fazendo a cada dia, a cada caminhada, a cada momento. Mais uma graça divina que confia em nós e nos permite, então, nos reconstruirmos a cada momento. Algumas pessoas dizem que estão perdidas no mundo, não se aceitam como são, não aceitam a vida que têm, não concordam com a profissão que foi aqui, lhe sobrou, como dizem alguns. Eu queria ser tanta coisa e acabei sendo isso que eu me tornei. E alguns não concordam nem com a família que está, nem com o corpo, nem com o país, nem com a cidade, nem com o mundo. Acham que estão na galáxia errada. Então, o primeiro conceito, para que você possa criar uma estrutura de crescimento, de desenvolvimento e de reforma, é você se aceitar como você é. Ser quem somos é aceitar nossas histórias de vidas, porque hoje você é um processo da qual você foi o construtor em outras encarnações. Você veio se fazendo ao longo do tempo. Então não existe pessoas que são os únicos responsáveis por aquilo que você se tornou. É você mesmo. Se você quer achar um culpado por aquilo que você é, pelo que você se tornou, é só olhar no espelho. Mas você vai ver um corpo físico e lá dentro você vai ver o espírito que foi aquele que foi o responsável pelas outras construções antigas. Nós temos que nos aceitar como nós somos agora, porque essa encarnação é a bola da vez.
É agora que eu tenho que reconstruir. E eu gosto muito de afirmar, quando alguém reclama da vida para mim, eu falo, tudo bem, sua vida está ruim, está difícil, está passando por dificuldade. O que você está fazendo para outra reencarnação? Que eu considero também outra graça divina, que Ele nos dá a governança total da outra vida que eu terei quando aqui retornar após o meu desenlace. Então eu tenho a gestão dessa vida e tenho a gestão daquilo que eu vou ser na outra. Por isso é o semear, que nós viemos para semear o bem. Isso facilita a nossa renovação, o nosso crescimento e a mudança para melhor, porque eu não perco tempo com conflito comigo mesmo. Eu não fico me perguntando quem eu sou, o que eu estou fazendo. Sai desse pensamento negativo. Toda vez que eu coloco em dúvida aquilo que eu me tornei, ou que eu diminuo aquilo que eu sou, eu vou dificultando mais as minhas conquistas e aquilo que eu quero fazer. Somos a soma de nós mesmos. Você hoje é um produto que você construiu em todas as encarnações. E quando nós aqui voltamos, num pacotinho pequeno, como eu quero ilustrar com essa imagem desse bebê, nós trazemos tudo isso dentro de nós, e mais um monte de outras coisas. Trazemos nossos erros, trazemos justiça, trazemos orgulho, trazemos inveja, arrogância, prepotência, temos conhecimento. Sabemos das leis que nós temos que ter, temos nossos vícios e provas, que são as nossas dificuldades existenciais, e temos tudo isso que nós carregamos ao longo da nossa vida. Então nós somos a soma de nós mesmos. Eu me fiz ao longo da eternidade, ao longo daquilo que eu consegui ser. Eu sou o meu construtor e serei ainda, por muitas vezes, porque está longe, a nossa perfeição, a nossa aprimoração do ser espiritual. Como ser humano, como ser profissional, como ser social, nós percebemos dados em nossa caminhada. O que são dados? É a mínima informação dentro de um contexto maior. O dado me dá uma reflexão, ou me dá um estímulo a uma reflexão. Quando eu percebo uma cor, eu tenho uma reação àquela cor, se eu gosto ou se eu não gosto daquela cor. Quando eu percebo algum ato de maldade, algum ato, eu vou recolhendo aquilo e me torno uma pessoa muitas vezes revoltada com aquilo que vejo. Então o mundo nos oferece dados. Dados podem me dar estrutura, eu posso dizer instrução? Não. O dado é a menor partícula da informação, porque dele vem aquilo que nós podemos transformar em processos. A doutrina espírita une esses dados. Ela vai fazendo toda a sua interligação, vai interligando essas informações que cada dado contém, e me responde com informações lógicas e elucidativas. Duvida? Vai lá no Livro dos Espíritos. 1019 perguntas que te esclarece todas as dúvidas que você possa ter quanto à sua vida, essa atual, as outras e o que seria no futuro. Você tem as leis naturais, você tem a parte da filosofia, você tem a parte da ciência, se você quiser entrar por esse campo. Mas, acima de tudo, a doutrina espírita, ela interliga, conecta e interage com todos os dados para que você se sinta realmente um ser cristão. O cristianismo é o caminho. Então eu pego os dados que a vida me oferece, as informações através das relações. Um exemplo claro, estamos num momento de dificuldade, de pandemia, e de repente alguém que não te conhece, mas sabe que você está engajado em movimento fraternal, te liga e fala, olha, fui informado que você está ajudando famílias carentes, eu quero ajudar. Isso é um dado. Isso é uma informação. Você pegando essa informação, você vai distribuir, você vai multiplicar aquilo que ela se transforma, que é o processo de ajuda. Você se torna um agente de construção naquilo que você faz. Mas a doutrina vai mais além. Ela te dá, nesse encadeamento de informações, nesse encadeamento de dados, ela te responde quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos. Ou seja, elimina aquela dúvida que muitas vezes paira na cabeça de algum de achar que não tem nenhuma motivação para aqui estar. Que não sabe o que está fazendo, se veio a passeio, se veio por obrigação, se veio para espiar, se veio para sofrer, se veio para pagar. E não acha sentido na sua vida e muitas vezes acaba cometendo aquilo que é o que nesse mês é o mês de alerta, que é o suicídio. Interrompe a própria vida porque não tem sentido em viver. Então,
O livro dos Espíritos nos esclarece de onde viemos, como somos e para onde vamos. Agora, o que é mais importante de toda a literatura espírita, de toda a literatura que nos clareia as nossas ignorâncias, é que ela nos diz o que nós podemos fazer enquanto estamos a caminho da nossa perfeição. Ou seja, qual é a construção que eu faço de mim mesmo? O que eu construo com aquilo que eu sou? O que eu faço com tudo o que eu trouxe? Com a minha inveja, com o meu orgulho, com a minha arrogância, com a minha prepotência? Vou deixar tudo isso continuar dentro de mim? Esses são os desafios. É você vencer primeiro a si mesmo e depois, é claro, se colocar à disposição do mundo. O que a doutrina nos convida? A instruir-se, se apropriar do conhecimento, se apropriar das informações, principalmente filosóficas, todas aquelas que buscam, através do Evangelho de Jesus, trazer uma linha comportamental àqueles que são realmente cristãos. Porque não adianta eu me rotular como cristão. Eu me digo um cristão e cumpro obrigações. Nós não temos que ter obrigações como cristãos. Nós temos que ter desejos, prazeres, sentimentos e vontade de realmente praticar o cristianismo, que é um cristianismo natural. E ela vai e nos chama também para conscientizar-se, que a partir do conhecimento que me liberta de mim mesmo, eu conscientizo que eu posso ser melhor, que eu posso fazer coisas melhores, que eu posso ajudar o mundo a mudar, que eu posso ajudar pessoas a melhorar a sua vida. Isso é consciência. E a partir do momento que essa consciência ganha corpo dentro de mim, o que eu faço? Eu vou trabalhar. Eu vou procurar ajuda, eu vou procurar fazer algo por alguém. Não é a ociosidade ou o conhecimento internalizado que vai me mudar. É o que eu faço com o conhecimento que tem. Muitas pessoas falam que, fulano é sábio, ele tem pós-graduações, ele tem mestrado, tem doutorado, tem um conhecimento muito grande. Sabedoria não é o quanto eu sei. Sabedoria é o que eu faço com o que eu sei. E quando eu conscientizo e trabalho, eu vou me reformando, porque eu coloco a serviço do outro aquilo que é o que pode ajudá-lo a construir a sua vida melhor. Portanto, a nossa reencarnação tem um objetivo, que é promover a nossa reconstrução, a nossa reforma íntima, a nossa mudança espiritual e a nossa mudança humana. Tudo isso vem aonde? Para o espírito. Não é o ser humano que reencarna. Quem reencarna é o espírito. O ser humano nada mais é o nosso corpo físico do que o carro, o veículo, o aparato com que eu vou me conduzir ao longo desse tempo. Mas o espírito reencarna utilizando esse aparato físico para que ele possa utilizar aquilo que ele faz. Mas aí vem aquela velha história, eu estou fazendo uma autoanálise, eu estou fazendo um tratamento, eu já sei o que sou, conheço as minhas particularidades. Só isso não basta. Você tem que conhecer, tem que ser sincero com aquilo que você achar que são influências negativas e começar a trabalhar para se tornar uma pessoa positiva naquilo que você faz. É necessário o propósito da autoaceitação. Me conhecer e ver que de repente eu sou aquilo que eu não queria ser e eu começo a deteriorar o meu corpo, o meu pensamento, porque eu não me aceito. Não, se ame. Se você for fonte de amor para você mesmo, você conseguirá ser fonte de amor para outro. Então, amar-se e aceitar-se. Aceitar-se e instruir-se e aí, é claro, com a instrução, reformar o seu espírito. Então são esses caminhos que você deve ter. Aqui você cria a base para fortalecer a sua reencarnação. É aqui que você vai se estruturar como ser humano, como um ser espiritual. Mas tem uma coisa, não se martirize, não se agrida. Você não vai matar o ser velho que está dentro de você. Que muitas das vezes, quando você faz um trabalho de autoanálise, alguns fazem regressões e depara com uma passagem equivocada que você teve, cometendo atos contra outras pessoas, e você passa a se odiar. Jamais faça isso com você. Você veio para consertar esses equívocos. Então, jamais matamos o ser velho. Podemos sim conquistá-lo, renová-lo e educá-lo para uma nova caminhada, para que ele possa se sentir o quê? Transformado. E é isso que nós devemos fazer. Você tem que se amar, você tem que gostar de você, para que você possa conquistar e transformar o ser antigo. Reforma íntima, então, o que é? É a melhoria de nós mesmos e não a anulação de parte de nós.
Você não vai matar, você não vai arrancar. Eu não gostei disso, eu não gosto daquilo. Calma. Transforme isso em potenciais que você possa ajudar o próximo. E é claro, em primeiro lugar, ajudando a você mesmo. Porque quando você se dispõe a enxergar o outro, você enxerga primeiro você. Você se coloca como um agente de esperança e consolo na vida de outro, é porque você se viu. É porque Deus te viu. E aí você se olha e começa a ter o quê? A sua felicidade. Porque as nossas reencarnações, os nossos momentos vivenciais objetivam a nossa felicidade e ao nosso equilíbrio existencial por todo o caminhar que nós fazemos. E aí tem mais. O que a doutrina nos traz como ensinamento? A filosofia apresenta características a serem alcançadas com a reforma íntima. Então, nessa pergunta, nós vemos algum comportamento. Olha, primeiro, elevação acima das paixões. O que são as paixões? São os nossos desequilíbrios emocionais. A paixão me leva a ser violento, a ser ignorante, a trazer para as pessoas dores que eu não gostaria de trazer. Nós vimos aqui, em todo lugar, Goiânia em especial, paixões por cor de camisa de futebol. E aí, quando vê alguém com outra camisa de outra cor, agride, mata. Paixões descontroladas, descompassadas de seres humanos. Isso são sentimentos animais, são sentimentos humanos. Saia disso, viva a essência do sentimento. Controle e moderação nos desejos. Quantas vezes nós sacrificamos nós e outras pessoas, nossos familiares, porque desejamos algo, para que outros vejam que eu sou um conquistador. Nós queremos ter muito mais do que nós necessitamos. Nós compramos mais coisas do que nós precisamos, porque nós temos os nossos desejos nos sobrecarregando cada dia mais. Conduta de calma e serenidade na sua caminhada. Vá devagar, vá lentamente. Você tem toda uma vida para você se fazer. Não perca tempo atrasando o seu barco, como eu quero colocar com essa imagem que está aqui. Você é único no seu barco. Então tenha calma e serenidade, não se atropele, não se agrida e viva em paz. E o outro, felicidade com o bem que faz. Se você não se alegrar com o produto que você está oferecendo, em primeiro lugar, para Deus, porque Deus é o patrão, é o responsável pelas nossas vidas, pelas nossas reencarnações. Então oferte a Ele aquilo que você tem de melhor. Faça para Ele aquilo que você pode fazer por melhor. E é claro, ser feliz com o que você oferta para outras pessoas. Não dê e fique esperando que a pessoa venha te agradecer, que venha te enaltecer diante de você ou diante de outras pessoas. Faça pelo fazer, que é exatamente aquilo que nós temos. E por último, superação das contrariedades, das dificuldades sem sofrimento. Saia da zona de conforto de ser vítima. Quantas pessoas gostam de ficar reclamando que sofrem e que sempre Deus abandonou, que Deus não tem nada para ofertar a ela. Nós temos que ter simplesmente a consciência de que sofremos angústias, se sofremos algumas coisas que nos incomodam, são resgates para o nosso aprendizado, para a nossa vida. Portanto, isso a doutrina nos traz de maneira bem clara, de maneira bem simples para a nossa caminhada. E por último, reformar-se e reconhecer que o cenário existencial é a porta para a eternidade em forma de amor. O que eu digo de cenário existencial? É o contexto onde você foi inserido. É a sua família consanguínea e a família, a parentela que foi adicionada a você. Você tem um papel importante no prédio, no bairro, no ambiente que você mora. Você tem papel importante no seu trabalho, nas suas relações. Cada pessoa se torna uma ilha que agrega outras ilhas, logo um arquipélago. Porque você tem a sua importância no meio que você vive. Agora você tem que abrir os olhos, abrir o coração e perceber que você pode dar uma olhada. E eu vou encerrar mostrando esse filme, que mostra exatamente uma passagem de um grupo de jovens, que depois de um dia eu mostrando esse vídeo, eu não sabia onde era, e uma pessoa numa palestra, no final me procurou e disse, eu sei aonde é essa praça, porque ela fica na Alemanha, na Alemanha Oriental. É uma praça numa área antiga, e lá as pessoas vão para ver toda a estrutura antiga, né?
os prédios, aquelas construções, e lá um grupo de jovens, aonde a gente fala que é um país muito frio, um país onde as pessoas não têm o sentimento, jovens saem à rua para ter percepção do outro. E eles encontram alguém que já estava totalmente à margem da sociedade. A expressão primeira desse homem, quando eles aproximam dele, dê uma olhada, observe bem, o tanto que ele se desqualifica. É uma pessoa que não tem o alto amor e já se entregou à margem da vida e o que der é lucro. Tudo que vier é lucro, tudo que vier vem para o meu prazer. Prestem atenção nesse filme. Entschuldigung, darf ich dich kurz stören? Ich würde mir gerne mal deine Eimer leihen, wäre das möglich? Mein Eimer. Ja, ein bisschen drauf spielen. Spielen mit meinem Eimer. Ja. Ein bisschen Musik machen. Cool, danke. Heil, nicht schlecht. Ja? Probieren wir noch mal was anderes. Some usual day, everything seems okay. Lights in the mirror are perfect for work. Your headphones are like a shield to the silence. But what would be if you were taking a look? Oh, another chance to change is gone. There will be new ones, but first you have to find them. This is today, don't look away from the wings of humanity today. Cause this life, 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 life is too short to waste a chance. Every evening you're watching TV, there's another misery. Only pictures and numbers you see, if you don't mind. Every day, close your eyes and go to bed. But what would be if you were taking a look? Oh, another chance to change is gone. There will be new ones, but first you have to find them. This is today, don't look away from the wings of humanity today. Cause this life, 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 life is too short to waste a chance. Danke für den Eimer. Schönen Tag dir noch. Ciao. Perceberam algumas coisas que acontecem nesse filme? Esse homem estava esperando a morte chegar, sem perspectiva de desenvolver qualquer tipo de atividade e vivendo daquilo que chamamos de sorte. E esses jovens o viram. E ele se assusta quando pede o balde, que para ele talvez não tenha valor nenhum, para que ele pudesse tocá-lo, fazer um som. E aí ele fala, eles começam a trazer uma letra que fala para que você dê uma nova chance à vida, para que você mude a música que toque a sua vida, para que você tenha percepção do outro, para que você saia de si mesmo. E quando isso aconteceu, quando os jovens conseguiram fazer com que aquele homem entendesse que ele é um ser humano e que tinha visibilidade, eles o viram. As pessoas que estavam à volta passaram a vê-lo também. Eu acredito que ele deve ter arrecadado muito naquele dia, porque os jovens deram estímulo a ele.
deram sentido à sua vida. É esse o convite, instruir-se e reformar-se para que você se torne importante na vida dos outros. Não é só na sua, mas quando você se encontra com você mesmo, você traz Deus para dentro de si. Quando você fica pedindo Deus para te conceder coisas, você tira Deus dentro de si e externaliza esse Deus para longe. E quando você se reforma, quando você busca e encontra Deus dentro de si, Deus vai te abrir o coração, vai te abrir o sentimento e você vai enxergar o caminho, a verdade e a vida, chamado Jesus. Esse é o caminho. É o que os jovens fizeram. Saíram andando procurando pessoas que estavam à margem da vida, para dar a ela um pouco de esperança e consolo e de alegria por alguns momentos. Eu tenho certeza absoluta, não tenho medo de errar. Esse senhor nunca mais vai esquecer esse momento enquanto ele estiver vivo e mesmo depois de desencarnado. Aqueles jovens, talvez daqui 20, 30 anos, possam não se lembrar dele. Vão lembrar da ação, mas não da particularidade daquele homem. Mas ele vai lembrar da particularidade, pode não lembrar a letra da música, mas vai lembrar o que a música deu a ele. Para que ele dê uma chance à vida, para que ele possa deixar que Deus reconstrua dentro dele algo diferente. Uma boa noite a vocês, espero ter contribuído para trazer vocês, nesse momento especial que vivemos, a uma introspecção do que você está fazendo com a instrução que você tem. Caso você não se considere uma pessoa instruída, em especial, não estou dizendo conhecimento técnico profissional, eu estou trazendo conhecimento intelecto cristão, que a doutrina espírita nos traz, que é a nossa inteligência a serviço do Cristo. É esse conhecimento que você possa trazer isso à tona na sua vida e começar a vivenciar a fraternidade como caminho que nos aproxima de Deus. Felicidades a vocês e até uma próxima oportunidade. Bom, amigos, brilhante a palestra de Cleomar. Realmente, as suas palavras veementes fazem com que a gente tenha uma noção bastante forte. O cristão deve vigiar, ajudar, agir varonilmente. Para encerrar a nossa palestra de hoje, vamos pedir à nossa irmã Marisa para fazer a prece. Nossa gratidão a Deus pelas palavras tão oportunas na noite de hoje. Que a espiritualidade possa abençoar cada vez mais o nosso palestrante. Mestre amado, sobre a sua luz iniciamos a nossa conexão na noite de hoje. E sob a sua luz damos por encerrada nossas atividades. Que assim seja.